Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. No vídeo passado, cujo link eu vou colocar aqui em cima para vocês, nós discutimos um pouco sobre como é que os nossos pensamentos ajudam a formar o nosso karma. E examinamos essa questão pela ótica do hinduísmo, da teosofia de Helena Blavatsky e do próprio espiritismo. No vídeo de hoje eu gostaria de convidá-los para examinarmos aquilo que nós vamos chamar de 2 cases de reencarnação narrados na literatura espírita. O primeiro deles, o caso do senador Publio Lentulus, narrado no romance Há 2000 anos, de autoria do espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o outro caso está narrado no livro Cavaleiro de Lumière, psicografado pela médium Ivone do Amaral Pereira. Enfim, vamos ver se esse estudo de hoje também acrescenta alguma coisa e nos ajuda a tentar responder a pergunta: será que encarnamos para pagar? Se você tem gostado dos temas que nós abordamos aqui, pode se inscrever, ativar o sininho e passar a receber notificações toda vez que postarmos vídeos novos. E se você gostar deste vídeo, também pode clicar no like e assim você ajuda este conteúdo a chegar a mais pessoas. Meu nome é Afonso e este é o canal Espiritualidade e Cosmos. Olá, tudo bem? Bom, estamos hoje aqui com um cenário diferente, como vocês podem ver, e vamos então continuar discutindo a questão: será que reencarnamos para pagar? Nos vídeos anteriores nós vimos como é que é a questão do karma, como é que isso se forma, como é que a nossa mente e os nossos pensamentos contribuem para isso. E nós começamos a ver que as coisas não são exatamente assim a ferro e fogo. Não é uma coisa tão simples ou como uma punição, como se a divindade estivesse ali só esperando cometermos um erro para vir nos castigar. As coisas são mais complexas que isso e diversas variáveis entram em jogo aí, enfim. Então, o nosso intuito hoje aqui é analisar alguns casos concretos de reencarnação que nós encontramos na literatura espírita. O primeiro deles é o caso do senador Publio Lentulus, que está narrado ali no livro Há 2000 anos, do espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, bem conhecido pelos espíritas esse livro. O que acontece? O senador romano Publio Lentulus, ele, vivia uma vida muito confortável, um homem muito rico, uma situação financeira e social muito privilegiada, politicamente também muito privilegiado, era casado, tinha uma filha, tinha uma família e vivia muito bem. Então, no início logo, e aqui, fica um alerta aqui, vou ter que cometer alguns spoilers, não tem como a gente discutir esses casos sem acabar cometendo algum spoiler, mas eu vou tentar minimizar aqui, vou tentar não dar muitos detalhes, que é para guardar surpresa para quem for ler o livro. Mas voltando, logo no início do livro, o senador Publio Lentulus ele tem um sonho, que na verdade foi uma regressão, e ele vê tudo que ele tinha feito na encarnação imediatamente anterior, quando ele tinha sido o próprio bisavô, o cônsul Publio Lentulus Sura, um século antes. Então, o Publio Lentulus ele fica muito impressionado com aquela visão tão vívida, aquela experiência tão forte. E ele resolve contar o que ele tinha sonhado a um amigo dele. Então, vou ler um trecho do livro, tá? Ali no capítulo 1, e vamos então examinar o que foi que o Publio Lentulus tinha feito na encarnação imediatamente anterior dele, quando ele ocupou a personalidade, vamos dizer assim, que ele é reencarnado como o próprio bisavô dele. Vamos ler. Realidade ou sonho, não sei dizer, mas vi-me revestido das insígnias de cônsul ao tempo da República. Parecia-me haver retrocedido à época de Lúcio Sérgio Catilina. Num relâmpago revivi toda a tragédia, sentindo que minhas mãos estavam nodoadas do sangue e das lágrimas dos inocentes. Me prevalecia da autoridade e do poder para, aproveitando a situação, exercer as mais acerbas vinganças contra inimigos pessoais, contra quem expedia ordens de prisão, sob as mais terríveis acusações. E ao meu coração desalmado não bastava o recolhimento dos inimigos aos calabouços infectos, com a consequente separação dos afetos mais caros e mais doces da família.
ordenei a execução de muitos na escuridão da noite, acrescendo a circunstância de que a muitos adversários políticos mandei arrancar os olhos na minha presença. Então, vemos aí, né, nada bonito o que o Publius Lentulus tinha feito na encarnação anterior. Mas se nós formos pensar, né, de acordo com a nossa noção de karma aqui no Ocidente, né, comumente, que é a noção comum que nós temos aqui, se ele se utilizou da sua situação privilegiada como cônsul, né, um homem rico, poderoso, para caluniar, acusar, matar, enfim, era para ele ter nascido, então, numa situação bem desfavorável, né, bem pobre ou como indigente, porque ele tinha utilizado aquela condição privilegiada para fazer o mal. Outra, se ele, separou famílias mediante calúnias, né, caluniando as pessoas, mandando as pessoas para as prisões, era para ele ter sofrido a mesma coisa, para ele ter sido caluniado, ele ter sido separado da família dele. E por fim, se ele tinha prazer em presenciar as vítimas, né, os agressores arrancando os olhos das vítimas, amando dele, era para no mínimo ele ter nascido cego. Então como é que nada disso aconteceu? Ele renasce como o próprio bisneto, como Publius Lentulus, numa situação igualmente privilegiada, tanto financeiramente quanto socialmente, com a sua família, não é? E, enfim, então, onde é que está essa noção de karma como punição, como expiação? O que nós temos ali ao ler o livro, e até pelas explicações do próprio narrador, que é o Emmanuel, que era ele próprio, não é? Na verdade, ele nasceu com diversas... ele nasceu novamente com essa situação privilegiada, mas com diversas oportunidades de refazer o caminho dele, de repensar diversas situações e de tentar reconstruir o seu caminho espiritual, coisa que ele não aproveitou. E só lá, mas ao final da vida, é que ele teve um baque moral muito grande, uma situação que o chacoalhou e que o fez começar a repensar, de forma que ele desencarna já mais predisposto a repensar questões como o egoísmo. Ele tinha continuado a ser uma pessoa muito egoísta, ele tinha continuado a ser uma pessoa extremamente vaidosa, extremamente individualista, e enfim, então no final da vida é que ele é chacoalhado e ele já desencarna numa situação mais predisposta. Mas ainda assim o que acontece é que na reencarnação posterior, que é narrada no livro 50 anos depois, né, também do Emmanuel, também psicografado pelo Chico Xavier, ele nasce numa condição ainda muito inteligente, com inteligência aguçada, mas ele já nasce numa situação em que acaba sendo escravizado, não é? Então ali ele tem a oportunidade de finalmente cuidar de questões, né, de humildade, de aprender a ter empatia com as pessoas que estão em situação inferior. Porque na encarnação como Publius Lentulus, dentre as grandes oportunidades que ele tinha tido, uma delas foi um encontro pessoal com o próprio Jesus, porque o Publius Lentulus viveu no Império Romano ali, na época em que Jesus esteve encarnado na Terra, não é? E um dos principais ensinamentos de Jesus, e que conflitavam muito com o espírito romano, era a ideia de que somos todos iguais, era a ideia de que temos que olhar com amor e empatia para aqueles que estão em condição inferior a nós. E isso se chocava muito com o espírito cívico romano, se chocava com a mentalidade romana. E Publius Lentulus era romano, né? Ele acreditava naqueles princípios. Então, quando ele reencarna como um escravo, né, da história, um homem que foi escravizado, lá e que a história que é narrada no livro 50 anos depois, ele começa então a sentir como é que é necessário a gente ter empatia com as pessoas, a gente olhar para o outro, as pessoas às vezes em situações mais complicadas, né? Então ele começa mas nós vamos ver que, de novo, ele não nasceu cego, ele não nasceu estrupiado, ele teve sim uma situação em que ele já foi separado do filho, né? O filho foi escravizado também, mas foi separado dele. Então aí nós já vemos que, olha, você teve uma oportunidade muito boa, não é, de aprender diversas coisas e de aprender como é que você utiliza uma situação privilegiada como ferramenta para espalhar amor e benefícios ao seu redor. E nada disso ele aproveitou, ele continuou, né, sendo o típico romano da época.
E aí, então, na encarnação passada, na encarnação posterior, ele já começa, então, a falar assim, não, então agora vamos colocar as coisas em algumas situações em que você possa realmente aprender, porque senão você vai estagnar. E aí, com a própria, enfim, com a própria autorização, vamos dizer assim, a própria consciência dele, né, de que ele necessitava passar por aquelas situações, então ele nasce numa condição em que ele acaba sendo escravizado, separado do filho, enfim. E isso é um grande aprendizado para ele, né? Enfim, o que é o próprio Emmanuel, né? O Publius Lentulus, na história, o Publius Lentulus Sura, né? Todos eles são, na verdade, o Emmanuel. Enfim, então nós vemos aí que as coisas não são exatamente assim, né? A ferro e fogo, né? Um olho por olho, dente por dente, né? A situação é mais complexa. Vamos então examinar o outro caso que nós vamos trazer aqui para o vídeo de hoje. A médium Ivone do Amaral Pereira psicografou uma sequência de 3 livros, são 3 romances, nos quais ela narra situações envolvendo encarnações anteriores dela. São 3 encarnações subsequentes. E o primeiro romance chama-se Nas Voragens do Pecado, o segundo, O Cavaleiro de Lumière, e o terceiro, O Drama da Bretanha. Foram psicografados de trás para frente por ela. Primeiro ela psicografou o último, depois o segundo, depois o primeiro. E é muito interessante porque ele nos dá ali um exemplo muito prático, né? De novo, vai aqui um spoiler, né? Eu não tenho como evitar, mas pelo bem do estudo eu acho que vale a pena. No livro O Cavaleiro de Lumière, nós temos uma determinada situação em que uma pessoa, após sofrer muitas humilhações, traições, desilusões amorosas, ele acaba se suicidando, ele se atira de um penhasco. E na encarnação seguinte dele, que é narrada no romance seguinte, que é o Drama da Bretanha, ele nasce com uma determinada condição física que o espírito que ditou o romance explica que, olha, o que aconteceu foi o seguinte: o trauma da queda e da morte violenta na encarnação anterior foi tamanho que causou uma impressão no perispírito. E quando ele reencarnou, esse trauma que estava gravado, impresso no perispírito dele, passa para o corpo. Nós sabemos que existe um vínculo muito estreito, né, entre o perispírito e o corpo. Então, esse trauma fazia com que no corpo físico ele tivesse materializado com uma determinada condição física. Pois bem, além disso, num determinado momento do livro, lá já na encarnação seguinte, em Drama da Bretanha, esse mesmo personagem, ele se expõe a uma situação uma situação de imprudência, no qual ele despenca de uma altura, mas não morre. E aí ele fica imobilizado, ele fica inválido, né? E o que nos é explicado é que, na verdade, enfim, provavelmente por um processo inconsciente, né? Porque a gente sabe que conscientemente a gente sabe das coisas, mas que a gente, no inconsciente, nós muitas vezes sabemos o que nos é necessário. E depois dessa queda, ele fica inválido e ele começa a ter a oportunidade de meditar a respeito do valor da saúde, de como era bom ele poder caminhar, andar a cavalo, fazer várias coisas, e que agora ele não podia mais. E esse é um aprendizado do qual ele necessitava ainda, por causa do ato dele na encarnação anterior. Então, o que nós vemos aí é que não é exatamente que ele estava pagando porque na vida anterior ele se suicidou, ele se atirou no penhasco. Teve todo um processo psicológico aí, um processo inconsciente, e que ele optou inconscientemente por se colocar naquela situação de imprudência, porque ela o levaria a uma situação de aprendizado que ele precisava, ele tinha concordado em passar. Então nós vemos aí novamente, né? não é uma questão pura e simples de fez, vai pagar. Existem muitas variáveis que entram aí nessa questão. Eu recomendo a leitura desses livros porque eles trazem exemplos práticos, né? São reencarnações sequentes, tanto há 2000 anos como 50 anos depois, e os 3 livros psicografados por Ivone do Amaral Pereira trazem situações concretas. Então nós podemos ver a evolução, podemos ver como é que famílias espirituais encarnam juntas e vão tentando alinhar suas diferenças, superar as suas emoções negativas juntos, né? E como é que se dá essa questão do karma na prática.
Então, assim, esses livros, além de um bom entretenimento, eles têm um fundo moral que nos faz meditar a respeito de diversas questões, não é? E nos ajudam a ver, né, a discutir esse assunto e tentar entender, será que encarnamos para pagar? Enfim, se você gostou desse vídeo, você pode clicar no gostei aí embaixo e vai ajudar o conteúdo a chegar a mais pessoas. E se você tem gostado dos temas que nós abordamos aqui, pode também se inscrever, ativar o sininho e você vai receber notificações toda vez que nós postarmos novos vídeos aqui no canal. Que possa ser esta uma semana de paz, de esperança, de saúde, de alegria e que possamos nos encontrar aqui novamente semana que vem no canal Espiritualidade Cosmos. Um grande abraço e até lá!